Boa noite a todos. Hoje falarei sobre o tema chamado drogas e alcoolismo. Drogas e alcoolismo. Bom, na década de 1950 e 60, é dito que em 1962, mais precisamente, entre 2 e 3 da tarde, aconteceu um fato muito interessante no trânsito celeste do nosso sistema solar, do nosso sistema solar, isso, onde todos os planetas se reuniram em linha reta, apontando para a constelação de Aquário. Isso, esse fato registra, conforme o mestre Samael, o início da era de Aquário. Cada raça humana, ela se divide em 12 eras, né? Que corresponde aos 12 signos do zodíaco. E daí por diante começou. De 1962 começou a era de Aquário. E é dito que nesse período, a gente sabe na verdade que nesse período começou o movimento hippie, né? E também o movimento gnóstico. Samael afirma que a era de Aquário ela vem trazer uma era de liberdade sexual, de, de revolução psicológica, de mais liberdade, de mais busca pelo espiritual. Antes disso, a sexualidade era mais reprimida, as pessoas tinham mais vergonha da sua sexualidade. E com o advento da era de Aquários, isso mudou. E também mudou o interesse da população pelo espiritualismo. Tanto é que vários movimentos espiritualistas surgiram, movimentos holísticos, e estão surgindo. Se fala muito em meditação, se fala muito em magia, enfim, tudo que tem sabor espiritualista está muito em moda dos anos 60 para cá. E os dois movimentos que surgiram, o movimento hippie, representam o movimento hippie e o movimento gnóstico, representam os dois polos opostos dessa força aquariana. O movimento hippie ele buscou forçar e a incentivar a liberdade sexual. Tanto é que seu lema era paz e amor, a liberdade religiosa, enfim, só que de forma um pouco negativa, pelo seguinte fato: passou-se a usar-se drogas para atingir estados de consciência elevado, né? Estados de consciência alterado, melhor dizendo, o que ficou chamado pelo nome de psicodelia, viagens psicodélicas através do LSD e outras drogas mais. A própria sexualidade, então, se deu uma abertura muito grande. Lembramos que o famoso cantor dos Beatles, o John Lennon, e a Yoko Ono foram
foram dois famosos que fizeram até exposição de sexo em público, né, o ato sexual em público, em nome dessa liberdade, em nome do movimento hippie. E isso gerou frutos. A partir de então, o ser humano passou pouco a pouco a encarar a sexualidade com mais liberdade, com menos vergonha, menos tabu. Começou a enxergar como algo mais natural, que não precisava ser escondido, dissimulado, não precisava ter vergonha. Porém, esse movimento acabou dando início à degeneração sexual também. Por quê? Ela transformou a liberdade em libertinagem. Então as pessoas tornaram-se libertinas, no sentido de que elas perderam a vergonha da sexualidade, porém começaram a tornar-se adúlteras, infrassexuais, ou seja, começou-se a aceitar todo e qualquer tipo de prática sexual, homossexual, lésbico, masoquista e uma infinidade de práticas sexuais que a gente possa imaginar. Foi se dando liberdade devido ao movimento hippie. Então por isso que o movimento hippie é considerado para estudantes gnósticos, desculpa, eu estou com um pouco de dor, para movimentos gnósticos, para estudantes gnósticos, melhor dizendo, como o polo negativo da onda e da energia aquariana. Pois acabou que, em vez de ajudar o ser humano, acabou o afundando ainda mais no abismo dos seus desejos infernais. O ego cresceu ainda mais. Abusou-se muito do uso de drogas. E daí por diante a música começou também a ser uma música mais erótica. Cada vez mais erótica. Até os dias de hoje, que a gente sabe que chegou ao ponto máximo da sua degeneração, o funk, né, que a gente tanto conhece. E, ao mesmo tempo, no lado positivo dessa energia aquariana, vinha crescendo o movimento gnóstico cristão universal, como uma instituição que veio ensinar a sexualidade superior, a suprassexualidade, que veio ensinar o ser humano a atingir estados elevados de consciência através da meditação, da introspecção, da autoobservação, enfim, de forma natural, sem se fazer uso de entorpecentes, de drogas. E o movimento gnóstico cresceu daí por diante até chegar nos dias em que estamos, ensinando as pessoas a praticarem a suprassexualidade, que é a sexualidade que busca a criação dos corpos solares, que eu já comentei em outra videoaula, para que possamos ter mais contato com o nosso Deus interno, com o nosso Pai interno, com a nossa mônada, com aquilo que temos de Deus dentro de nós.
Dito isso, temos que ter uma noção de quais malefícios as drogas e o álcool fazem na psique humana, inclusive na consciência humana. É dito que uma pessoa embriagada, e mais que isso, uma pessoa que se embriaga constantemente, né, viciada no álcool, ela e a outras drogas também é o mesmo resultado. Com o tempo, essa pessoa passa a interromper o contato existente entre a mente, o corpo mental e o cérebro físico. Por isso que eles passam a ter alucinações, passam a não ter controle sobre si mesmos. E a própria consciência, aqueles 3% de essência que a gente tem, está ainda adormecido, ela se entorpece ainda mais, ela adormece muito mais, porque quando o ser humano está sob o efeito do álcool, os egos, os eus psicológicos estão em festa, pelo fato de afrouxa-se a nossa educação, perdão, a nossa educação moral, né, que cria a nossa personalidade e nos dá certas barreiras, nos controla no sentido de não deixar que a gente expresse todos os nossos desejos, acaba se afrouxando essa barreira de personalidade. E os defeitos se expressam livremente. Ao se expressando, eles se alimentam da nossa energia e se fortificam, fortalecem ainda mais dentro da nossa psique. Então, o uso das drogas nos entorpece, nos deixa mais escravizado ainda. E então a gente sabe agora que o mal que faz as drogas e o álcool para o corpo físico, para o corpo vital, que é a nossa aura, que mantém esse corpo físico funcionando, para o corpo astral e emocional, né, o corpo mental, e até para a consciência. Então, um estudante gnóstico tem que evitar ao máximo nunca se embriagar. Até em seus livros, Samael cita que para um gnóstico é permitido no máximo um copinho de cerveja, um copinho de vinho, nada mais que isso. E com muito cuidado para que esse copinho não se torne um vício, porque a gente começa tomando um copinho hoje, um copinho amanhã, 2 copinhos depois de amanhã e assim por diante, até que chega um ponto que perdemos o controle sobre a nossa vontade. O álcool nos domina. Então, para quem busca a autorrealização, tem que buscar ter um controle sobre si mesmo, não se deixar levar pelo vício, mas também não se deixar levar pelo fanatismo. Nesse caso, em momentos de festividade, no aniversário, não devemos bancar os santarrões, né? Temos que aprender a ser diplomáticos. Uma tacinha de vinho, uma tacinha de champanhe, isso não teria problema.
Até é dito que a palavra álcool em árabe significa demônio. E realmente a pessoa que está sob o efeito do álcool é como se ela fosse um demônio, pois todos os seus egos, que são demônios, são diabinhos, estão se manifestando livremente na psique dessa pessoa. Bom, e as drogas também, né? Qualquer tipo de droga é nociva para um estudante, para um esoterista. Apesar de existir drogas hoje em dia que estão sendo usadas em rituais para elevar o nível vibracional e para que essa pessoa atinja estados de consciência um pouco mais elevados ao nível convencional do estado de vigília, que é a famosa ayahuasca ou santo daime. Só que, apesar de ao consumo desses chás, desse chá chamado santo daime, nós conseguimos ter experiências extrafísicas, extracorpóreas. O que acontece é o seguinte: acostumamos, viciamos nesse efeito, nesse estado alterado de consciência através dessa droga, desse chá, que acaba que a gente relaxa e passa a não buscar o estado alterado de consciência através da prática da meditação, que é o indicado, porque é de forma natural. Sendo natural, não faz mal nenhum. E a ayahuasca, provavelmente, com um uso constante, algum malefício vai causar. Outra coisa que as drogas atingem e nos prejudicam muito, que é a questão da energia sexual. O gnóstico tem que buscar fortalecer a sua energia sexual, não desperdiçá-la, para que ela seja bem empregada no trabalho de autorrealização. Isso vai ser explicado em aulas futuras sobre o segundo fator, o fator nascer, que tem relação com a prática da magia sexual, do ato sexual que é efetivado para despertar, para criar os corpos solares e despertar a Kundalini. Só que para isso acontecer temos que preservar essa energia, essa força, essa potência. E ao usar qualquer tipo de droga, seja ela lícita ou ilícita, seja de forma livre ou dentro de um ritual, as drogas passam a se utilizar da energia sexual para potencializar o seu efeito. E com isso enfraquece as nossas gônadas e acabamos que passamos a produzir uma energia sexual mais fraca. E isso não está bem. Isso para um gnóstico é muito mal. Então, devemos evitar a todo custo a psicodelia através das drogas. Busquemos a psicodelia natural. Melhor dizendo, busquemos a meditação. Para toda pessoa que busca, que quer conhecer os mundos superiores,
deve se esforçar muito praticando meditação diariamente. E um dia, de forma natural, ela conseguirá o êxtase. E através disso, ela conseguirá muito mais benefícios e o seu interesse pela espiritualidade será muito mais forte e muito mais saudável. Então, temos que ter muito cuidado com isso. Cuidado para que não caiamos na lábia de pseudo-esoteristas, pseudo-ocultistas. No passado, claro, quando a ayahuasca estava na mão dos indígenas, dos índios, era outra situação. Os índios, os pajés, tinham mais controle e eles trabalhavam com a morte dos defeitos. Além de que eles precisavam buscar conhecimentos, eles precisavam de medicamentos para sanar doenças das tribos indígenas. E se utilizavam dessa beberagem, a ayahuasca, para conseguir ter respostas que provindos das dimensões superiores. Porém nós, na cidade, acabamos que nos corrompemos quando fazemos uso dessas drogas, dessa beberagem chamada ayahuasca ou santo daime, porque somos inconscientes, vivemos num ambiente muito degenerado, coisa que os índios viviam num ambiente muito mais puro, muito mais inocente, em contato com a natureza. Então, para eles os resultados do uso era mais positivo. Para nós, nas cidades, não. Temos que evitar. Bom, o que eu tinha para dizer hoje era isso mesmo. Até a próxima videoaula. Paz inverencial.